Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã. Como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós queremos falar sobre a Parashá Vayakel, que significa e ajuntou. Essa Parashá começa lá em Êxodo 35, 1 e vai até o 38, 20. E hoje eu gostaria de tratar sobre um tema bem atual e que muitas vezes não é bem compreendido por nós. Eu quero falar sobre oferta, tá? Em Gênesis 35, 22 está dito assim: e assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas e pendentes, e anéis e braceletes, todo o vaso de ouro, e todo homem oferecia oferta de ouro ao Eterno. Um texto muito lindo, muito bacana. E é uma coisa que você fala assim, puxa vida, que bacana, né? Os filhos de Israel trazendo ofertas ao Eterno, ofertas de todos os tipos e gêneros. E aí a gente vai entender o seguinte: qual que é a oferta que nós devemos trazer ao Senhor? Antes de definirmos que oferta, nós vamos definir o que é oferta, tá? Nesse caso aqui, a palavra que está lá no hebraico é terumá, mas a terumá, como eu já expliquei num vídeo anterior, é uma oferta específica para a casa do Senhor, ou seja, se eu preciso fazer alguma coisa numa congregação, na sinagoga ou na igreja, o que nós pedimos aos irmãos? Tragam uma terumá, porque nós vamos fazer isso aqui. Ah, preciso pintar a congregação, preciso pintar a igreja. Qual é a terumá? É a tinta, são os pincéis, são a mão de obra das pessoas, tudo aquilo que diz respeito à pintura. Depois o material para limpeza, entendeu? Então, são as coisas que se relacionam com aquilo que tem que ser feito na congregação, na igreja, na sinagoga. Então, essa oferta é a terumá, ok? Bem, nós temos então depois dois outros tipos de ofertas que são ofertas pessoais. Primeiro, nós temos o korban. O que é o korban? A palavra korban vem do termo hebraico karab, que significa aproximar-se, chocar-se. Quando essa oferta era trazida ao Eterno? Quando alguém cometia um erro, um pecado, ou fazia uma transgressão, essa pessoa, além de orar e pedir perdão ao Eterno, ela trazia uma korban. Para que ela trazia korban? Para, através da oferta, ela se reaproximar do Eterno. Ok? Então, esse tipo de coisa hoje em dia não é ensinado e, portanto, não é praticado. As pessoas levam a oferta quando querem. Elas pecam, pedem perdão e passa batido, está tudo ótimo. Só que na Torá, o korban era trazido para reaproximar o homem do Eterno. Então, esse tipo de oferta é uma oferta muito interessante, porque ela vai ser colocada no mesmo lugar, lá no gasofilaço, na caixinha dos dízimos ou das ofertas, porém, a intenção do coração daquela pessoa é: eu estou me reaproximando do Eterno. Dada essa questão, nós temos depois o outro tipo de oferta, que é a tzedaká. A palavra tzedaká, ela também pode ser traduzida como justiça. Que tipo de oferta é esta? Essa oferta é aquela oferta que você está mantendo santidade, você está mantendo um padrão de obediência diante do Eterno. Então você vai declarar a sua justiça através de uma oferta. Quando você leva essa oferta ao altar do Senhor, você está dizendo ao Eterno automaticamente: estou declarando aqui a minha justiça diante de ti, em obediência à tua palavra, trazendo a ti esta oferta. Então, você percebe que essas ofertas, tanto a korban quanto a tzedaká, são ofertas pessoais. Então, meu relacionamento com o Eterno através das ofertas. Rabino, mas o Eterno não precisa de dinheiro. Exatamente. Mas eu e você precisamos cumprir uma mitzvah, cumprir um mandamento. E a única forma que tem de cumprir o mandamento que diz respeito à nossa vida financeira é entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Não tem outro jeito, entendeu?
Então, todas as vezes que nós temos essa atitude, nós estamos, na realidade, exercitando a nossa obediência da palavra do Eterno para com Ele e nos desprendendo de algo que o Eterno nos deu e nós também precisamos devolver a Ele. Então, isso é muito simples, são conceitos assim, bem tranquilos, da gente poder entender. Nós precisamos, obviamente, praticá-los, precisamos exercitá-los dia após dia, para que nós não fiquemos também naquela coisa assim, o Eterno tem que me dar tudo e eu não preciso obedecer, eu não preciso fazer nada. Infelizmente, tem gente que ainda hoje está pregando isso de uma forma muito mais forte, digamos assim, que a gente não precisa fazer nada disso, tá? O dízimo era só naquele tempo, a oferta também dá quem quer e tudo mais. E essas pessoas, irmãos, eles certamente não entenderam a palavra do Eterno, não entendem os conceitos que estão por trás desse tipo de atitude, de você dar o seu dízimo, a sua oferta. Não entendem que a obediência requer uma prática diária para que nós possamos ter uma vida diferenciada. Então, você vai ouvir gente falando isso, mas você vai ouvir também gente que diz isso se sentindo derrotada. Você vai ver esse tipo de pessoa também, que é o tipo de pessoa que teve uma decepção dentro de uma igreja, dentro de uma sinagoga ou de uma congregação e que agora é contra. Então ele está sendo a voz do diabo falando com você, ou comigo, ou quem quer que seja. Porque o Eterno nunca ia dizer, o Espírito Santo nunca vai chegar e te dizer assim, desobedeça a palavra do Eterno. Inclusive tem um texto na Brit Hadashah que diz que ninguém diz que Yeshua é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então se eu disser que Yeshua não é o Senhor, não é o Espírito Santo que está falando na minha boca. Se eu disser alguma coisa contra a palavra do Eterno, não é o Espírito Santo que está falando na minha boca. É simples assim. Entendeu? Então eu gostaria agora de te mostrar uma outra coisa dentro da tradição judaica que é muito bacana. A tradição judaica, baseada nesse versículo que eu te falei, tá? Que vieram homens e mulheres todos dispostos de coração e cada um trouxe uma coisa. Primeira palavra aqui que eu quero abordar é Nediv Lev. O que é isso? É o doador de coração. É a pessoa que faz movida pelas suas emoções, guiada pelo Espírito Santo para poder dar algo. Então a pessoa tem uma disposição de coração, ela não está presa àquilo. Ela simplesmente sabe que se ela der, ou quando ela der, ela está dando porque o seu coração aí está impelindo a tal coisa. Então ela não vai fazer força para dar. Ela vai ser uma pessoa que vai fazer isso de uma forma muito tranquila. E por quê? Porque essa pessoa se encaixa num dos 8 níveis que tem aqui, diferentes de ofertas. E você vai ver que essa oferta aqui, ela não é uma oferta que você dá na sua congregação, na sua igreja. É um outro tipo de oferta que eu quero te mostrar aqui, que é muito legal isso aqui, tá? Então vamos começar. Qual que é o primeiro nível, que é o nível mais alto? É quando você apoia alguém com um presente, um empréstimo, você faz uma sociedade com uma pessoa, você encontra um emprego para alguém, para que você fortaleça a vida daquela pessoa, para que ele não precise mais depender de outros. Então essa oferta, tá? É de apoiar, de ajudar uma pessoa a crescer na vida financeira. Então, quando a gente faz isso, nós não estamos dando uma oferta para uma pessoa, nós estamos ajudando uma família. Via de regra, quando se precisa fazer isso, precisa se fazer ajudando o chefe de família. Quem ajuda um chefe de família está ajudando a toda uma família. Então, a sua oferta aqui, neste caso, ela tem um nível muito alto. E por que ela tem um nível muito alto? Porque você está ajudando uma família a sair de uma situação de perigo iminente. E isso é algo que a palavra do Eterno sempre nos exorta a estarmos olhando para isso. E no judaísmo isso é uma coisa muito interessante, porque o judeu,
ele ajuda um ao outro. Nós procuramos sempre ajudar os nossos irmãos. Em que sentido? Em todos os sentidos. Está precisando de alguma coisa, a gente vai, socorre. A pessoa está com uma necessidade, a gente está sempre pronto a ajudar. Lembrando uma coisa, tá? Que esse nível aqui é aquele nível em que você está dando uma parte de você mesmo para alguém. E, como a minha esposa, né, a Rebete Dolores diz, o Eterno não fica devendo nada para ninguém. Depois que eu e você fizermos alguma coisa, o retorno certamente virá. Não como nós esperamos, muito além daquilo que nós sequer imaginamos. E por quê? Porque quando nós fazemos isso com o nosso coração, lembra da expressão aqui em hebraico? Nediv lev, movido, né? Disposto de coração. O Eterno então olha e diz assim, já que você fez com o seu coração, eu vou agora fazer com o meu coração algo para você. Então aqui tem uma outra diferença brutal. Eu faço com as minhas posses, com as minhas capacitações e recebo do Eterno algo com as posses dele e com as capacitações dele. Será que é uma boa troca? Se bem que nós não fazemos isso como uma troca. Mas há uma troca, porque o que nós fazemos, nós também recebemos. Eu chamo isso de efeito bumerangue. Porque a gente faz algo aqui, depois isso dá uma volta e retorna para nós. Então isso é muito gratificante, é muito lindo quando nós temos condições de agir dessa forma, sem esperar retorno, sem esperar uma recompensa. Mas aquele que vê todas as coisas, ele nos recompensará. Tremendo isso, né? Vamos para o segundo nível agora. Qual que é o segundo nível? Tá? É um nível abaixo desse, então a oferta é dar aos pobres sem saber para quem você está doando e sem que o receptor saiba quem deu. Como é que a gente faz isso? Por exemplo, lá em Jerusalém tinha uma caixinha onde as pessoas davam as ofertas do templo. Aquela oferta era dada por alguém e uma outra pessoa ia receber. É esse segundo nível de oferta. Quem dá não sabe para quem está dando, quem recebe não sabe quem deu. E por que que isso é importante? Porque o segredo das duas partes vai permitir que ambos, quem está dando, não se glorie e quem está recebendo não se envergonhe. Então é muito interessante quando nós temos a condição de fazer uma oferta nesse nível. Então essa oferta é dada para o intermediário, um terceiro, que vai pegar a oferta e dirigir para outro, ou para um fundo, uma organização, entendeu? Mas isso é uma outra oferta também que é muito interessante, porque quando a gente faz isso, a gente está ajudando alguém sem se preocupar com quem está recebendo, tá? Quando então nós descemos mais um nível abaixo desse, é quando alguém sabe para quem está dando, mas o receptor, quem está recebendo, não conhece o seu benfeitor. Então, tem umas histórias muito interessantes no Midrash, né, dentro da tradição judaica. Diz o Midrash que os sábios mais notáveis de Israel costumavam caminhar em segredo e colocar moedas debaixo das portas dos pobres. Entendeu? Então ele passava na casa de alguém que ele sabia que era um pobre, era um judeu pobre, e colocava uma moeda por baixo da porta da casa daquela pessoa. Então, é muito bom quando a gente pode fazer isso, entendeu? Então o benfeitor não é reconhecido. Quem está fazendo sabe que ele está dando na casa do fulano de tal, que ele sabe que é uma pessoa pobre, mas a pessoa pobre não sabe quem é que passou ali e entregou aquela oferta, aquele donativo. Por quê? Porque está sendo feito em segredo. Então isso faz com que a pessoa que receba tenha uma gratidão muito grande. Então ela expressa essa gratidão ao Eterno, sabendo que o Eterno vai receber isso,
esse alento do pobre, o pobre vai glorificar o nome do Eterno e ele vai orar: Eterno, abençoa a pessoa que me deu tal coisa. Ufa, Senhor, eu vou poder comprar alguma coisa, eu vou saldar uma dívida. Ah, Senhor, vai me dar um pouquinho mais de tranquilidade para mim poder buscar uma nova oportunidade de emprego. Então, tudo isso, irmãos, são coisas assim, ofertas anônimas, que alcançam e abençoam a vida de uma pessoa que está em necessidade, ok? Aí, nós vamos para o quarto nível agora. Que nível é esse? A pessoa que está dando, tá? Ela não sabe para quem ela está dando, mas quem está recebendo agora sabe quem está dando, ok? Então agora houve uma inversão. Então, agora o nível de gratidão também é um nível de gratidão diferenciado, porque agora essa pessoa vai poder orar. O receptor, o pobre, ele agora ora e diz assim: Eterno, abençoa a vida do fulano de tal que me deu essa oferta. Ele não sabe que é para mim, mas eu sei que foi ele. Então, Senhor, abençoa a vida dele, faz ele ter sucesso, faz haver, Pai, shalom na casa dele, que o Senhor abençoe. Então, uma série de coisas o pobre agora vai estar podendo dizer acerca dessa pessoa que está doando. E aqui tem uma outra coisa bastante interessante que o Midrash fala. Então, o Midrash fala que alguns sábios, eles costumavam atar pequenas sacolinhas com moedas atrás das suas túnicas e deixá-la. Então, o pobre, ele já sabia, tá, que ele podia chegar e receber isso aqui. Então, o que ele fazia? Ele atava e às vezes eles atiravam isso. E o pobre que estava passando ali pegava e sabia que ali tinha um rabino, um sábio, que estava dando a ele uma oferta, mas ele não sabia. Esse sábio não tinha noção de quem estava pegando aquela oferta. Então isso tudo, irmãos, demonstra que sempre houve um desejo, um impulso de se ajudar aos pobres. Até os grandes sábios, eles sempre buscaram, das melhores formas possíveis, ajudar as pessoas que precisam. Então, nós temos aqui um exemplo muito bom de como isso pode ser feito. Aí, tem o quinto nível, que é um pouco mais baixo do que esse, que é o nível seguinte: quando alguém dá diretamente ao pobre, na sua mão, mas dá antes que ele peça. Então, uma pessoa pobre, uma pessoa que não tem recursos, você chega diante dessa pessoa e diz assim: eu quero te dar uma oferta. E dá antes que a pessoa peça, porque o Espírito Santo te moveu. Então, você chega e dá a oferta para alguém. Então, tanto você quanto a pessoa sabem do que foi feito e como foi feito, inclusive a quantia que está sendo ofertada. Nesse caso, há uma satisfação de um lado, por ter ajudado, e a gratidão do outro. Mas isso podia ser feito sem que um dos lados soubesse, ou sem que os dois lados soubessem. Mas aprove ao Eterno que precisasse dessa circunstância de se encontrarem essas pessoas e sem que alguém peça, você poder dar uma oferta para essa pessoa. E isso, irmãos, é uma coisa muito boa de se fazer. Você é movido pelo Espírito Santo, você vai lá e entrega uma oferta. Chega e diz assim: olha, eu quero te ofertar, eu quero fazer isso aqui para você, quero entregar isso aqui nas suas mãos. E a gente entrega, sabendo que há uma coisa muito gostosa da gente poder abençoar a vida de uma outra pessoa que nós sabemos que está em necessidade, tá? Então aqui está se fazendo porque se sabe que alguém precisa, ok? Então, uma outra forma de dar, tá? Um outro nível, que é o sétimo nível, tá? Aliás, é o sexto nível, né? Quando alguém dá ao pobre após ter sido pedido. Então, quando uma pessoa chega para você e fala assim: puxa, irmão, eu preciso de uma ajuda, eu preciso fazer as coisas lá em casa, dá uma oferta para mim. Já se sabe que a pessoa está com a necessidade. Por
esperar que a pessoa peça. Entendeu? Então esse nível é mais baixo, porque a pessoa ela tem que pedir, a pessoa tem que se expor, pedindo a alguém uma oferta. Você vai dizer assim, mas Rabino, isso tem muito hoje na rua. Sim. Mas nós temos dentro das nossas comunidades pessoas necessitadas e que às vezes chegam num nível tão baixo, de necessidade tão grave, de necessidade, que a pessoa tem que chegar e falar assim, olha, eu preciso de uma oferta porque eu preciso pagar uma conta X aqui, ou eu preciso colocar um pouco de comida na minha casa, o que é mais grave ainda. Mas a pessoa tem que chegar ao ponto dela pedir uma oferta para poder suprir a sua necessidade. Então esse nível também é um nível assim, complicado. Porque a gente olhar para alguém e ver uma pessoa numa necessidade dessa, a ponto dela se expor. Imagina um pai de família precisar se expor a ponto de pedir uma oferta para colocar comida dentro de casa. Isso é muito triste, irmão, isso é muito triste. Misericórdia. Oxalá nenhum de nós precisemos fazer esse tipo de coisa. Porque isso dói. Para um homem, um chefe de família, um sacerdote, precisar pedir, isso dói. Muito. Vamos lá. Então, o nível mais baixo do que esse, o sétimo nível, é quando alguém dá de maneira inadequada, mas alegre com um sorriso. A pessoa tipo assim, eu vou dar. E dá aquele sorrisinho, né? Nós chamamos de sorriso amarelo, né? E a pessoa, o coração tá, mas ela vai lá e dá mesmo assim. Então, essa é uma outra questão, irmãos, do nosso coração não estar de acordo com a nossa atitude. Então nós vamos fazer por outros motivos. Não por amor à vida daquela pessoa. Não porque nós olhamos para a necessidade daquela pessoa e dizemos assim, eu preciso ajudar essa pessoa, eu não posso deixar essa pessoa passar tal necessidade. Mas a gente ajuda mesmo assim, né, com a carinha assim, só que com o coração completamente voltado para outra coisa. Na maioria das vezes, não querendo dar. Tá? E aí o último nível é alguém que dá de má vontade e faz cara feia para dar. A pessoa que está lá com o coração daquele jeito e faz aquela cara feia, tá bom, eu vou dar, toma aqui, ó. E nós temos casos desses, irmãos, de pessoas que são assim. Então, esses 8 níveis nos mostram não só a disposição do coração de quem quer dar, a necessidade de quem precisa receber, como também expõe a alma e o caráter dos dois lados. Geralmente o pobre, ele já está numa condição ruim. O pobre, ele já está agredido pela sua própria condição. E quem vai ofertar está num outro patamar. Geralmente, essas ofertas têm que ser feitas com carinho, sem ofender a pessoa, sem procurar machucar ainda mais alguém que já foi desfavorecido. Mas nem todos pensam assim. Existem pessoas que acham que não tem problema, pode chegar e ainda insultar, falar assim, vai trabalhar, eu vou te dar aqui, vou te ajudar, mas vê se você procura emprego. Existem casos que a pessoa está fazendo por sem vergonhice? Tem, irmãos, mas a grande maioria são pessoas necessitadas. A pessoa às vezes tem um emprego, ela tem uma profissão, não tem um emprego não, ela tem uma profissão, ela tem uma formação, mas ela não tem emprego, não tem quem dê algo para ela fazer. E ela precisa, em algum momento da sua vida, se submeter a esse tipo de situação. Por isso, irmãos, a gente precisa ter cuidado com isso, porque tudo que nós plantamos, nós certamente vamos colher. Que o Eterno tenha misericórdia de nós, para nós não precisarmos colher esse tipo de coisa. Queria só dar uma palavra aqui sobre o número 8. O número 8 está ligado ao recomeço. Estas ofertas, tanto para o ofertante como para a pessoa que vai receber, vão gerar um recomeço na vida dessa pessoa.
E o 8 está ligado também ao sobrenatural. Esse recomeço, irmãos, vai vir de forma sobrenatural. E aí entra a dimensão do milagre. Da gente poder abrir a nossa mão para dar, para a gente poder ofertar, para a gente poder ajudar as pessoas. E Yeshua, numa certa feita, ele estava no templo, no lugar onde são dadas essas ofertas, onde eram colocados os dízimos, e chega uma mulher pobre e dá uma pequena moedinha. Aquela moeda, dada da forma como ela foi dada, foi maior do que os sacos de dinheiro que estavam sendo colocados lá. E Yeshua disse isso por causa da intenção, a kavaná, intenção de coração daquela mulher. A boa intenção vale, com certeza, diante dos céus, é o que mais conta. Então a gente precisa entender isso. E falar assim, eu vou reconhecer a necessidade da pessoa, ou então eu vou pegar e dar uma oferta aqui para alguém que eu sei que o ministério dessa pessoa precisa de ajuda. Eu quero ter gratidão pelo ministério do fulano de tal, lá em tal lugar. Puxa vida, eu fui movido pelo Espírito Santo para ajudar a vida de um pregador, de sua família. Por que não, irmãos? Porque nós vivemos hoje num mundo egoísta. As pessoas hoje estão pensando só em si. Elas querem fazer uma barganha com o Eterno. Mas não é com barganha que a gente alcança a bênção. A bênção é alcançada, irmãos, quando nós fazemos isso com disposição de coração. Nediv lev. Coração disposto. O coração quebrantado para poder falar assim, eu vou dar. Amém, eu vou dar. Eu tiro do meu e dou para o fulano. Às vezes não é nem dinheiro. Às vezes você tem alguma coisa em casa que alguém está precisando, pega lá e dá para a pessoa, lógico que tem que estar bom. Não adianta você pegar um caco e falar assim, vou dar de oferta um caco para o fulano, porque depois você vai receber de oferta outro caco. Não adianta, aí você vai falar assim, por que fulano deu isso para mim? Aí depois você vai se lembrar que você deu isso para o Beltrano, e por isso você está recebendo de fulano. Então, nós precisamos ter essa disposição de darmos, de abençoarmos, de ajudarmos as pessoas. Lembre-se que há uma ação sobrenatural esperando para ser iniciada dos céus em sua direção, porque o Eterno está esperando que você ouça a voz do Espírito Santo e se mova para entregar suas ofertas. Entregue com amor, entregue com carinho, vá na sua igreja, na sua congregação, na sua sinagoga. Olha, o Espírito Santo tem várias pessoas que ele pode te falar, e se ele falar, não resista à ação dele. Vai e dê sua oferta. Algumas vezes o Espírito Santo diz coisas para a gente que são impressionantes. Dá isso aqui para o fulano. Aí você fala assim, Senhor, mas como que eu vou dar, Senhor? Isso é o que eu tenho. E o Espírito Santo vai lá e diz assim, dê mesmo assim, porque eu vou ser o seu provedor. Nós temos muitas experiências, irmãos, com a oferta. Para mim terminar, eu quero contar uma que aconteceu há muitos anos atrás comigo e com a minha família em Belo Horizonte. Nós ainda passávamos por uma época de deserto, vamos chamar assim, bastante dificuldade. E nós então, eu tinha recebido uma oferta, se não me engano, de R$20 na época. E foi um pastor na nossa casa. E ele também foi lá se aconselhar, conversar comigo para nós orarmos juntos. Ele estava com muitas necessidades dentro de casa, não tinha dinheiro. E aí nós estamos tomando um cafezinho, e quando nós terminamos de tomar o café, eu peguei as xícaras e fui levar para dentro da cozinha. E o Espírito Santo falou para mim assim, tira o que você tem de mantimento aqui e dá para ele. Nós só tínhamos o Brian, né, que é o meu segundo filho. Só tinha o Brian, que estava em casa. E aí o Brian ainda era pequenininho, a gente tinha que dar leite para ele, aquela coisa toda, ainda mamava. E aí a gente ficou meio assim, né? Eu falei assim, ai Senhor, mas isso não deve ser coisa do Senhor não, né? Eu ainda estou com um problema. E aí, irmãos, eu cheguei na cozinha, quando eu entreguei, eu fui colocar as xícaras, a minha esposa chegou para mim e disse assim, amor, o Senhor falou comigo que é para a gente tirar as coisas daqui de mantimento e dar para o pastor, para ele poder levar. Eu falei, nossa, a informação já chegou aqui? Que rápido, né? Aí ela falou assim, vamos obedecer? Eu falei, vamos, né? Então,
juntamos o que nós tínhamos ali e na hora do pastor ir embora, nós saímos da cozinha, né, com as sacolinhas, com aquilo que a gente tinha dentro de casa e entregou para ele. Ele falou, não, eu não posso pegar, eu sei que vocês estão passando um aperto. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, ó, e os 20 reais que você tem, pega 10, dá para ele, que ele nem dinheiro de ônibus tem para ir para casa. Ainda peguei 10 reais, dei para ele naquela época. E quando ele foi embora, nós oramos com ele, ele nos abençoou, nós fomos embora, ele foi embora e nós assentamos na sala de casa, um olhou para o outro, eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim e disse assim, nós estamos doidos. Eu falei, verdade, nós vamos descansar, né? Vamos dormir. Chegou o determinado momento, nós fomos dormir, descansamos, no dia seguinte nós acordamos e minha esposa fez a mamadeira lá para o meu filho, nós conseguimos tomar um cafezinho assim, aquele cafezinho bebido, né, com um pouquinho de leite só. E quando eram umas 10 horas da manhã, a gente sem saber o que ia fazer, o que ia fazer de comida, né? 10 horas da manhã alguém toca no interfone do nosso apartamento e eu fui atender. Era um rapaz que tinha sido meu aluno no seminário. Ele falou, abre a porta para mim, eu preciso falar com você rápido. Eu falei, nossa, aconteceu mais alguma tragédia, né? Aí eu abri a porta, porque tem que abrir o portão lá embaixo e a porta para ele subir, né? Eu abri, ele subiu. Aí quando ele chegou na porta de casa, ele já chegou com 4 sacolinhas, entra, me dá um abraço assim com a sacolinha na mão, fala assim, desce comigo que eu tenho uma coisa para você. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, toma isso aqui é para vocês e desce comigo. Aí eu desci, irmãos, ele tinha saído de casa, o Espírito Santo falou para ele assim, passa no Carrefour e faça uma compra para o meu servo. Ele precisa de socorro agora. Aí ele passou no supermercado, naquela época ele passou no Carrefour e fez uma compra enorme, que para nós durou 2 meses, e nos entregou. E ele falou assim, o Espírito Santo mandou te entregar isso aqui, e ainda pegou e deu um dinheiro para mim, uma oferta. Quando ele foi embora, eu olhei para minha esposa, nós sentamos, choramos, em gratidão ao Senhor. E sabe por quê, irmãos? Porque nós reconhecemos o poder da obediência, o poder da palavra do Senhor. Nós simplesmente obedecemos. Parece loucura, mas nós obedecemos. A gente não tinha o que comer no outro dia, mas o Espírito Santo mandou dar, nós demos. E o Senhor nos honrou, irmãos, de uma forma assim, muito sobrenatural. Queria deixar esse testemunho para terminar, para dizer para você, vale a pena a gente ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo. Amém, querido? Que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite aí, clica no sininho para você receber todas as nossas recomendações. E nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Que o Hakadosh Baruch Hu, o Santo bendito seja Ele, te abençoe. Em nome de Yeshua Mashiach, o Rei de